Muita gente sabe que o Pondé, Luiz Felipe Pondé, também conhecido como Cuca Pondé, é um charlatão, é uma farsa, é um filósofo de meia tigela. Não sou eu que digo isso. Quem diz isso são os filósofos de verdade. Eu sou biólogo. Mas eu vi um vídeo dele ontem mesmo na TV Cultura, em que ele faz uma análise de 2 livros de um filósofo chamado John Gray. Um é o Cachorro de Palha e o outro é alguma coisa como O Silêncio dos Animais. 2 livros que eu não li de um filósofo que eu não conheço. Mas eu vi ele falar tanta bobagem sobre ambientalistas e animais que eu não pude deixar de comentar. E o filósofo britânico John Gray, que você conheceu pessoalmente e recentemente, ele é autor do livro Cachorros de Palha e também escreveu O Silêncio dos Animais. Nesse primeiro livro, Cachorros de Palha, ele critica o mito do progresso, que ele vê como a antítese, o contrário do silêncio. Ele critica o mito do progresso, que ele vê como o contrário do silêncio. Não dá nem para entender o que ela fala, né? Agora, sobre o mito do progresso, esse é um assunto importante em biologia também. E eu suponho que seja disso que se trata, apesar de não ter lido os livros, né? Se nós evoluímos biologicamente, se existe progresso evolutivo, né? Essa é uma discussão muito importante em biologia, porque tem gente que acha que nós partimos de um início simples e estamos sempre progredindo, e que o ser humano seria o ápice desse progresso. E essa parece que é a visão do Pondé. Dá para ver pelo menosprezo que ele tem pelos animais. Enquanto que biólogos importantes, né, como o Stephen Jay Gould, o paleontólogo americano, importantíssimo para entender a teoria evolutiva, defendem que o progresso na evolução nem existe, né? Que a evolução não anda para o progresso. Darwin mesmo não associava a evolução a progresso, mas simplesmente a adaptação a condições locais. E eu suponho que seja isso que esse filósofo está questionando. Será que há progresso? Né? Não está criticando se progresso é bom ou ruim, porque isso parece uma coisa meio ingênua e trivial. Mas vamos continuar vendo o vídeo. E conta então, Pondé, qual a relação que ele faz entre o silêncio e os animais nesse último livro que se chama justamente O Silêncio dos Animais? Então, Thaís, antes de tudo eu diria que assim, entre os livros que eu li e os que eu lembro, né? Porque às vezes eu não lembro de livro que eu li. Ele é muito boçal. Eu li tantos livros que eu nem lembro os livros que eu li, né? Eu acho que tem também aqueles livros que ele acha que leu, mas esqueceu que não leu. Correm boatos por aí de que Pondé ele é visto em livrarias de São Paulo, lendo orelha de livro, e depois dando palestra sobre o livro que ele estava lendo a orelha. Eu diria que tem 2 livros que eu sempre lembro como sendo livros excepcionalmente belos. Só 2, Que muitos! É O Conceito de Amor, As Obras do Amor, em Kierkegaard, de Kierkegaard, não é em Kierkegaard, o livro dele, sobre o conceito de amor no cristianismo. Belíssimo, belíssimo. Né? É engraçado que ele fala que é belíssimo, mas não diz por que é belíssimo, né? Então, basicamente, ele está querendo dizer que leu, né? Seu Rolando Lero. No sentido de que o progresso pressupõe uma concepção de ser humano em contínuo progresso. Agora eu entendi! Porque na medida que a gente acredita no nosso progresso, a gente acredita que está sabendo exatamente onde está indo. E olha, aqui a gente precisa fazer uma diferença entre a posição do Gray e a posição de ambientalistas ingênuos, tá? Porque não se trata de dizer que nós não sabemos para onde a gente está indo, mas a Greta sabe. Olha que loucura. Ele está falando que a gente está discutindo o fato da gente saber ou não saber para onde a gente está indo. E a gente, evidentemente, é a humanidade. Né? E a humanidade está indo claramente para o colapso climático. Não há dúvidas quanto a isso. Os dados mostram que 2023
foi o ano da virada do caos climático, né? O derretimento climático do país, do mundo, né? E quem entende do assunto diz que o mundo daqui para frente nunca mais vai ser como foi no passado. E isso tem tudo a ver com o que esse filósofo ia dizendo, né? Aparentemente, com a gente não saber o que está fazendo, né? Não saber para onde está indo. Mas ele faz questão de defender a ideia do filósofo, mas tirar fora qualquer possibilidade de interpretação com viés ambientalista, né? E por que ele não fala dos cientistas do clima, né, dos ativistas do clima? Tem que falar da Greta. Por que essa obsessão pela Greta? Porque está sempre falando dessa menina. Porque ele odeia a juventude e odeia mulheres. E odeia o meio ambiente. E odeia quem quer um mundo melhor. É por isso que ele detesta tanto a Greta. Mas a Greta é realmente assim, ela sabe, né? Não só ela, né? Ela não é uma iluminada que está nos trazendo a mensagem do colapso climático. Mas ela é um dos vários porta-vozes dessa crise que a humanidade está entrando cada vez mais profundamente e está acontecendo, né? O futuro chegou, é o que dizem os ambientalistas quando veem os fenômenos de extremos climáticos que pipocam por toda parte. Porque para o Gray, de fato há uma sabedoria nos animais, né? Mas não é no sentido de dizer que os animais desenvolveram uma sabedoria. Justamente o que eles não fizeram foi desenvolver coisa nenhuma no sentido que a gente pensa. Digamos. Olha o nível de arrogância do cara. Os animais não desenvolveram coisa nenhuma no sentido que a gente pensa. E os animais não têm nenhuma sabedoria. É claro que tem. Porque o que o Gray está falando é que os animais, eles estão aqui há muito tempo, alguns deles, inclusive, há mais tempo do que nós. Os animais estão aqui há muito tempo, alguns deles há mais tempo do que nós. É uma piada. Ele não sabe que ele é um animal, nós seres humanos somos animais. E nós estamos aqui evolutivamente no planeta Terra exatamente ao mesmo tempo que todas as outras espécies. Porque nós surgimos a partir de um ancestral comum há 3,5 bilhões de anos. Então todos nós, né, todas as espécies têm 3,5 bilhões de anos de história evolutiva. E nós somos animais, viu? Qualquer tentativa de nos separar dos animais termina sendo traída pela natureza. E para isso eles não precisaram fazer nenhum barulho. Não precisaram construir nenhuma teoria sobre as coisas. Mentira, bobagem. Bobagem. Os animais têm comunicação, os animais têm linguagem complexa. O que os animais não têm é linguagem humana. E os animais fazem teorias sobre as coisas, sim, né? O tempo inteiro que um animal está forrageando, procurando alimentos, está buscando se proteger de predadores, ele está fazendo teorias sobre as coisas. Qualquer pessoa que já conviveu com um animal, ainda mais com um animal sensível, inteligente como esse aqui, sabe que os animais têm uma capacidade de comunicação incrível e fazem teorias sobre tudo, né? Basta eu enfiar um chinelo que esse cachorro aqui começa a imaginar se vai rolar passeio ou não. Aliás, não é bom falar essa palavra não, porque é uma das palavras que ele conhece. Ele sabe, ele entende a palavra passeio. E não precisaram desenvolver a fala. Eu vou contar uma historinha rápida. Eu já trabalhei com macacos, com primatas, estudando justamente o desenvolvimento cognitivo dos macacos. E esse macaquinho que vocês estão vendo aí na imagem é um vervet. É um macaquinho que vive nas savanas africanas e ele fica ali procurando comida e ele tem medo de duas coisas principais: leopardos que vêm pelo chão e águias que vêm pelo céu. Como é que eles fazem? Tem um macaco que fica vigiando enquanto os outros ficam ali se alimentando. E aí o macaco dá um grito, né? Dependendo do grito, ele está avisando que vem um leopardo. E aí a macacada toda que está no chão corre para cima da árvore. Ou então vem um grito que avisa que vem uma águia. Aí toda a macacada está indo no topo da árvore, pula para debaixo da árvore para se proteger da águia. Aí o que os cientistas fizeram? Gravaram os dois gritos, né?
E eles tocavam esses gritos, né, com um gravador para a macacada ouvir. E quando era o grito de leopardo, os bichos subiam na árvore. Quando era grito de águia, eles desciam. Ou seja, aquele grito tinha significado. A gente que não entende, mas eles estavam ali falando, ó, lá vem a águia, lá vem o leopardo. Isso é o mínimo, isso é um pouquinho que nós conseguimos descobrir da linguagem deles. Tem 1 milhão de outras coisas que são totalmente inacessíveis para a gente. Então, não são só os macacos que fazem isso, aves fazem isso, né? Répteis, anfíbios. Ele acha que a linguagem humana apareceu do nada, no momento em que nós fomos iluminados, criados divinamente por Deus? Não, nós temos um passado, uma história evolutiva. E da mesma forma que as nossas pernas, os nossos braços, o nosso tubo digestivo evoluiu a partir dos nossos ancestrais, a nossa linguagem também tem uma história evolutiva que remonta a ancestrais bastante distantes. Ele tem uma frase que talvez resuma isso, que ele diz, os homens buscam silêncio porque eles buscam a redenção. E os animais não precisam buscar o silêncio porque eles não precisam buscar a redenção. Porque eles não estão buscando salvação, né? Porque toda a ideia de progresso, de que você tem que avançar, 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 é, na verdade, a ideia de que você precisa se curar, precisa fazer o mundo melhor, precisa avançar o mundo e tudo mais. Pois é, o biólogo Stephen Jay Gould defende que nós somos uma espécie dentre vários outros milhões de espécies que já existiram e que ainda vão existir no nosso planeta. Nem superior, nem inferior a nenhuma delas, porque somos todos igualmente bem-sucedidos pelo fato de estarmos vivos aqui nesse momento da história. E o que nos diferencia é o fato de que nós estamos destruindo as condições de sobrevivência da nossa própria espécie no nosso planeta. Pondé é tão arrogante que ele acha que a nossa espécie é fundamentalmente diferente e superior às outras espécies, né? Ele sim tem uma visão equivocada de progresso, no qual o ser humano é superior ao resto da natureza. E tão superior a ponto de ser capaz de destruir essa própria natureza e ainda assim conseguir prosperar. Ah, sim, e os ambientalistas que estão conscientes desse processo de destruição ambiental e climática não são, segundo eles, os que têm mais consciência sobre o futuro da humanidade. É de uma estupidez inacreditável. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.